filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel. E em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, rei dos Moabitas. Perdão. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. E sucedeu, porém, que morrendo Acabe se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminhos subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando como uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que o seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? E então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. E então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai ao profeta do teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vasto gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e taparei todas as fontes de água, e danificarei com pedra todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que viu as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. E ouviram, pois, todos os moabitas, que os reis tinham subido para a pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam o cinto, e daí para cima, e se puseram em fronteiras. E levando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte dele as águas vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue, certamente que os reis se destruíram a espada, e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, quais fugiram diante deles, e ainda os feriram nas suas terras, e feriram eles também os moabitas, e arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e taparam todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, que só em Kir-Harsete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros cercaram e as feriram. Até aqui. Amém? Esses textos do Antigo Testamento, eu já preguei esse texto várias vezes, vou usar hoje novamente, mas esses textos, eles são extremamente difíceis de compreender quando você lê na sua casa, né? Porque tem muitos caminhos, muitas formas aí de se compreender a história de Israel, que uma pessoa comum, né, se puder apagar aqui em cima, eu agradeço. Uma pessoa comum não entende lendo, né? Precisa ter conhecimento da história para você entender. Eu poderia pegar um texto aqui do Novo Testamento hoje, pregar
os milagres de Jesus, que de todas as formas Deus falaria conosco, né? Mas esse texto, como eu disse, ele tem vários caminhos aqui hoje para chegar até o nosso coração. E eu vou falar mais uma vez o que o Espírito falou para mim lá em casa hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tá certo? Então você pega para você aí o que você achar que vale, você leva para sua casa, leva para sua semana, porque eu tenho certeza que o poder e a autoridade dessa palavra hoje pode mudar muitas coisas. Nós vivemos num mundo de muita maldade, né? Nós vivemos num mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E quanto mais se aproxima da vida do Senhor Jesus, mais as forças das trevas ficam fortes. Quanto mais pecado, quanto mais libertinagem, quanto mais liberalidade, né? Mais as trevas ficam fortes. Às vezes nós ficamos olhando as coisas passarem e elas passam desapercebidas para nós. Mas se a igreja fosse mais ligada, né, nas verdades do que fortalece o inimigo, talvez nós tivéssemos impedido muito mais coisas ruins do que nós estamos tendo que viver hoje. Então, prestar atenção no que Deus fala, meu amado, é se colocar numa posição para sair daqui e não só aguardar para você viver, mas para saber que você também pode fazer a diferença com aquilo que você ouviu, com aquilo que você recebeu e levar para as outras pessoas. Eu só falto pegar um martelo, abrir a cabeça e enfiar a fé aí dentro, porque mais do que eu dou aqui é impossível, né? Mais do que eu ensino, mais do que eu ministro é impossível, mas eu não posso fazer isso. A fé é um fruto do Espírito, é a presença do Espírito que nos faz tê-la. Então, quanto mais você tiver do Espírito, mais fé você vai ter. Quanto menos você tiver do Espírito, menos fé você vai ter. Então, o mundo é o mundo. E as coisas de Deus são as coisas de Deus. Né? Então, para que usar textos assim? Se quiser fechar as portas, fique à vontade. Pode fechar. Pode fechar isso aqui também. Esse texto fala de uma forma que, se você for ler na sua casa, você não vai entender muito bem. Mas a gente precisa falar para as pessoas entenderem. Né? Nem sempre as pessoas que estão na igreja fazem tudo certo. Na verdade, a maioria faz errado. É um número muito pequeno de pessoas que conseguem se manter fazendo tudo certo. Mas o problema não está em errar, em pecar, porque nós temos advogado perante o Pai, que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos redimir de todo o nosso pecado. Né? O problema está em falar que é de Deus, servir a Deus, mas na verdade servir a outros deuses. Isso que é perigoso. E foi o que acabou acontecendo no meio do povo de Deus. O povo de Deus acabou por brigas, por rixas, por um se encurvar diante de outros deuses, um respeitar a Deus, o outro não respeitar. Acabou que o povo de Deus se dividiu. Se dividiu em dois reinos, reinos do norte e reino do sul. E ficou Israel e ficou Judá. E é por isso que às vezes você lê histórias como essa e você vai ver falar de Israel com um rei que faz mal perante os olhos do Senhor. Aí você fala, opa, peraí, Israel? Mas como que Israel está fazendo o que é errado? Eles não são o povo de Deus? Então você vai olhar, e é nisso que as pessoas que não estão no Espírito dizem que a Bíblia se contradiz. Não é contradição, é verdade, é realidade. Esse momento histórico, Israel era dirigido por um homem chamado Jorão, que era rei, e que ele vem de uma descendência de maldições, de pessoas que deveriam ser de Deus, mas que na verdade desviaram os seus caminhos, deixando entrar outros deuses. Ele era filho, né, de Acabe e de Jezabel. Então você imagina o que ele recebeu, né, de ensinamento, de educação e de formação. Talvez você esteja sentado aqui hoje achando que você deveria estar na pizzaria ou assistindo o seu programa preferido ou um bom filme, porque está frio, né? Você devia ter deixado as coisas em casa, devia ter ficado em casa. Não, irmãos. Ter esse ensinamento e passá-lo para a sua família é de extrema importância, porque o que você transmitir de geração, eles vão colher amanhã. Esse Jorão aqui, ele colheu a traição dos seus pais a Deus, porque na verdade Acabe era da nação de Israel, casou com uma mulher perversa chamada Jezabel, que contaminou ele, que fez ele andar por todos os caminhos errados e fez com que ele nem ensinasse certo para a sua família. E isso tem acontecido muito dentro das igrejas. Homens coniventes com os pecados das suas esposas,
esposas coniventes com os pecados dos seus maridos e filhos amaldiçoados, porque os pais permitem a geração da maldição, onde deveria estar a geração das bênçãos. Isso é triste, mas isso continua acontecendo até o dia de hoje. E o duro é que essas maldições atingem a igreja, né? Atinge o povo de Deus, atinge a obra de Deus, porque são pessoas que deveriam ser reconhecidas como homens de Deus, que têm uma fachada de homens de Deus, como Acabe tinha. Israel, mas que fazia mal perante os olhos de Deus. Quando Acabe morreu, esse Jorão então se tornou rei, e ele tentou dar uma consertadinha, ele disse assim, eu vou fazer o seguinte, o ídolo que meu pai colocou aqui maior, o poste ídolo maior que é Baal, eu tiro ele e fica tudo certo. Foi o que ele fez, foi lá, tirou o poste ídolo de Baal, deu aquele evangelho de água com açúcar, ou aquele cristianismo de passar mel em cima da cabeça de todo mundo e faz de conta que está tudo bem, então eu tiro o que todo mundo está vendo, mas os outros que estão escondidos podem ficar, né? Foi o que ele fez. E isso trouxe grandes consequências para Israel. Porque, na verdade, quando você não serve a um único e verdadeiro Deus, você permite que outros deuses entrem na sua vida. E foi o que aconteceu com esse tal de Jorão. Ele permitiu que o coração dele não ficasse em Deus. Ele permitiu que o coração dele fosse desviado para outros e outros deuses. E ele passou por uma dificuldade muito grande, só que ele era Israel. Ele era rei de Israel. Você viu como pesa para a gente você ser chamado de evangélico ou de cristão? Né? É pesado para a gente isso. É pesado se a gente não realmente mostrar lá fora quem nós somos. Né? É pesado. Mas ele tinha um povo inimigo, que era o rei Messa, e eram os moabitas. Né? E os moabitas sabiam que ele perdeu a força do pai e da mãe maligna, que já tinha morrido comida pelos cachorros, quando enfrentou o profeta de Deus. E ele perdeu aquela proteção, né, daquele pai, e ele ficou de uma certa vulnerabilidade sem aquela proteção. Então o inimigo falou assim, bom, ele já faz tudo errado. Não faz nada certo mesmo. Ele só tem aparência de povo de Deus, mas não é. Então essa é a hora da gente ir contra ele, né, e destruir de uma vez Israel. Porque os reinos estavam divididos, Judá e Israel. Quem reinava em Judá era Josafá. Algumas Bíblias chegam a escrever Jeosafá, tá? Você vai sempre ver algumas diferenças. Mas Josafá reinava em Judá e fazia o que era certo perante os olhos de Deus. E Jorão reinava em Israel e não fazia o que era certo perante os olhos de Deus. Quando o inimigo ele olha para o povo de Deus, ele nos analisa segundo os preceitos, segundo as ordenanças, segundo os mandamentos. Se nós estivermos vivendo de acordo com aquilo que você aprende do teu Deus que você professa, que você anda nos caminhos do Deus que você anuncia que você serve, ele não pode te destruir. Ele até tenta atacar, te entristecer, te magoar, mas ele sabe que ele não vai encontrar forma de destruir você. Mas se ele encontrar em você as falhas, as brechas, as dificuldades, se ele vê que a pessoa está inclinada a outros deuses, ele sabe que ele pode derrotar. E ele vai avançar para derrotar. E foi isso que aconteceu com esse homem que reinava em Israel, que deveria ser um rei cheio da presença de Deus, mas na verdade ele permitiu que o coração dele se enchesse de maldade, se enchesse de perversão, se enchesse de coisas ruins. Ele não representava realmente o reinado de Deus em Israel. E os moabitas, então, resolveram se levantar contra ele. Era uma questão de impostos, era uma brigaiada lá entre eles, que para nós agora não interessa esse assunto, porque é só teologia e não é aí que nós queremos chegar. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que se o inimigo encontrar vulnerabilidade, ele vai se sentir forte e poderoso para se levantar e para destruir o povo e aquilo que é de Deus. E quando ele soube que os moabitas vinham contra ele, ele foi contar o seu exército. E ele começou a contar homem por homem, soldado por soldado. E quando ele olhou, ele falou assim, não dá. Tenho muito pouco para enfrentar o que vem contra mim.
E quando ele viu que ele tinha muito pouco, ele sabia que ele tinha que tomar uma atitude, ele sabia que ele tinha que agir de alguma forma, porque senão ele seria realmente derrotado. Ele aprendeu a cultuar outros deuses, ele aprendeu na sua casa colocar outros deuses. E ele acabou se esquecendo de realmente buscar o Deus verdadeiro para sair daquela condição que ele estava. E ali então ele se lembrou que Judá, né, o reino de Judá, reinado por Josafá, Josafá era um homem de Deus. Ele tinha perdido a comunhão com Deus, mas tinha alguém que tinha comunhão, então ele falou assim: eu vou ver se com essa pessoa, se ele me ajuda nessa guerra, se ele me. Eu só estou contando a história por enquanto, não entrei na pregação ainda. Se ele me ajuda, porque se ele vier comigo, eu vou ficar mais forte. E ainda por cima, esse rei tem a presença de Deus, então certamente, com a presença de Deus, nós vamos conseguir enfrentar o inimigo que é forte, que vem contra nós. Bobo ele não é, né? Vou dizer uma coisa para você. Ainda que as pessoas façam tudo errado, eles sabem exatamente quem procurar a hora que eles precisam. E eu estou pregando profeticamente. Eu, se eu fosse você, eu descruzava seus braços, descruzava suas pernas, sentava reto na cadeira, para ficar bem atento ao que Deus vai falar. Porque senão você vai dormir. Se você ficar muito confortável, você vai dormir. E você não pode dormir. Nós somos remanescentes, nós somos os poucos que estão sobrando nos últimos dias. Ou você acha que as igrejas vão abarrotar de gente nos últimos dias? Não! Vou procurar Josafá, porque Josafá é irmão, né? É reino lá de Judá. E esse cara, eu sei que ele faz o que é certo perante os olhos do Senhor. Chegou lá e falou: Josafá, olha, tô numa pendenga aí, eu tô numa luta lascada, numa tribula. Se levantou contra mim uma força muito grande, e eu já fiz as minhas contas, e pela forma que eu vivi até hoje, eu acho que eu não consigo vencer, porque os deuses que eu sirvo realmente eles não vão ter força suficiente para me enfrentar, e eu sei que você é o cara. Eu sei que se você abrir a boca, a força de Deus estará conosco nessa guerra. Eu preciso da tua ajuda. E a gente, irmãos, gente de Deus, mesmo quando está magoado, está machucado, está chateado, mesmo que a gente não concorde com algumas coisas, tem irmandade, né? Nós somos nação, nós somos povo santo. Aí a gente fala: pode contar comigo que eu estou aqui, eu vou te ajudar. Né? Foi isso que ele fez. Ele falou para Jorão: tudo bem, vou te ajudar nessa. O meu povo será teu povo, o meu exército será teu exército. A partir de hoje nós vamos se juntar aqui e nós vamos ir contra esse inimigo que veio contra você. E aí, é umas coisas, né, que a gente vê que não mudou nada, né? Que pode ter passado 4.000 anos, 3.000 anos, o ser humano continua sendo ser humano. Gente continua sendo gente. As mesmas características dos homens antes são as características hoje, no século XXI, em 2016, depois de Cristo. Nós continuamos tendo as mesmas atitudes, né? As mesmas maneiras de agir, cometendo os mesmos erros e precisando do mesmo Deus. Essa é a verdade. Embora as pessoas o recusem, embora as pessoas não o valorizem, embora as pessoas não tenham dado crédito ao Deus maravilhoso, a gente continua precisando do mesmo Deus de ontem, de hoje e que será para sempre. Amém? Aí Jorão teve uma outra ideia. Vamos fazer o seguinte: vamos pedir ajuda para o rei de Edom. Vamos pedir mais força, porque talvez só nós dois não seja suficiente, porque a nação dos Moabitas, eles são muito fortes. Sabe por que eles eram fortes? Porque eles eram maus. Você já falou assim para Deus: Deus, parece que o diabo tem mais força que o Senhor. Deus, parece que eu vejo mais as coisas que o diabo faz do que vejo as tuas. Deus, parece que eu estou sofrendo muito mais do que eu deveria estar abençoado. Não é assim que a gente fala para Deus? Porque a impressão que a gente tem é que o mal é muito mais forte de onde está o bem. E o temor do coração de Jorão é que eles não fossem suficientes para enfrentar esse exército. Aí ele tem uma ideia, uma péssima ideia, mais uma ideia errada na vida toda. Tem hora que a gente vai parar para pensar se as nossas atitudes estão certas, se as nossas decisões estão certas, se as nossas escolhas são certas.
Eu falei para você que hoje a revelação aqui é extensa. Ela vai igual bola de ping-pong. Ela vai bater, voltar, bater, voltar, bater e voltar. Por isso que eu falei, senta direito, acorda, porque talvez hoje esteja aqui toda a razão da sua vitória, em nome de Jesus. Amém? Ele teve uma ideia, vamos chamar o rei de Edom. Deixa eu te falar quem que era o rei de Edom. Os reis de Edom, eles eram descendentes dos Edonitas, de Esaú. Deixa eu dizer uma coisa para você. A maldição estava estabelecida naquele lugar também. Porque eles foram amaldiçoados. E ele faz um acordo com o homem de Deus. Depois ele resolve fazer um acordo com outro ímpio. E quando eles chegam em Edom, 2 exércitos, junta com mais um exército, 3 exércitos. Aí eu fico pensando assim, nossa, mas Josafá, um cara cheio da presença de Deus, ele não percebeu onde ele estava entrando? Faz 3 dias que essa pregação está na minha cabeça, faz 3 dias que o Espírito Santo está falando com isso no meu coração. E eu falei, Deus, Josafá, a Bíblia fala que ele fazia tudo que era certo perante os olhos do Senhor. Ele não percebeu que ele estava entrando num laço. Ele não percebeu que ele estava colocando o pé numa armadilha. Ele não se tocou que não se faz aliança com ímpios. Ele não prestou atenção para entender que não se junta com iníquos, com aquele que verdadeiramente não servem a Deus, mesmo que ele tenha o nome de Deus, mas ele não serve. Perguntei para Deus, tem alguma coisa errada, né? O Espírito disse, são as fraquezas dos homens. Aqueles momentos que a gente fala assim, deu um momento de bobeira. Né? Desculpa, mas eu estou pregando na linguagem que o Espírito está mandando eu pregar aqui. Aquelas coisas que às vezes você não percebe. E você acaba fazendo laço, fazendo armadilha com as pessoas erradas. E o fato foi que quando eles estavam lá, eu tenho tanta revelação para passar que eu espero que o Espírito Santo me dê tempo para passar. Porque a bolinha de ping-pong já está subindo, batendo, voltando, e ela não vai parar enquanto Deus não falar a última revelação que Ele tem que falar aqui essa noite. E eu vou falar uma coisa para você, eu não me preocupo se eu tiver que pregar para 5, para 10, para 50, para 200, para 300, desde que Deus fale, Ele vai falar e acabou, meu amado. Tá certo? Quando eles estão lá, em Edom, Josafá faz uma pergunta, que caminho nós vamos seguir? Por onde nós vamos para chegar até os Moabitas e pleitear aí, entrar nessa guerra e vencer e fazer os nossos adversários serem derrotados? Irmão, acho que todo mundo quer. Eu não sei você, mas eu boto o pé fora da cama ou deitado a noite inteira, eu tô, Pai, cai por terra todos os inimigos de Deus, cai por terra os nossos adversários. Eu não sei você, mas eu oro 24 horas do dia contra isso, não é? Para que o inimigo seja vencido e a gente seja abençoado. Pai, repreende isso, Pai, abençoa aquilo, é isso que nós oramos, né? Todos nós queremos que os nossos adversários sejam derrotados, para que você seja vitorioso. Só tem vitória se o inimigo cair por terra. Só tem vitória se você vencer uma batalha, não é isso? E eles queriam vencer, porque eles sabiam, meu amado, que se eles tomassem Israel, acabou. Acabou. Eu vou falar uma coisa para você que o Espírito Santo está falando aqui. O inimigo está tentando tirar a força do povo de Deus. Se eles tomassem Israel, todos os outros povos de Israel iam ficar debilitados. Está ouvindo? Eu não sei qual é a sua força. Eu não sei se a sua força ela é financeira, ela é física, ela é emocional, ela é ministerial, mas eu sei que eu estou falando profeticamente aqui, que o inimigo está tentando tomar a tua força, porque se ele tomar aonde sustenta todas as outras coisas, ele vai derribar todas as outras. É o que eles queriam. Eles queriam entrar em Israel, porque se eles entrassem em Israel, os outros reinos, todos também seriam derrotados. Dá uma olhada aí, observa o que é que o inimigo está trabalhando contra você, onde é que ele está tentando tocar, qual é a área que ele está tentando minar a tua força. Porque o intento de Satanás é acabar com você, é não deixar sobrar nada, para você não glorificar o Deus que você serve. Você pode chegar na minha casa e perguntar para o Zé Carlos agora, perguntar para o Fábio, se eles me viram ler alguma coisa, se eles me viram escrever alguma coisa. Eu estou pregando tudo que o Espírito está querendo dizer aqui essa noite. Amém? E eles tinham que chegar até os Moabitas, e eles então disseram o seguinte, que caminho nós vamos? Jorão já.
precipitou na frente. Vamos aqui pelo deserto de Edom. Outro erro cometido. A Bíblia diz o seguinte: não é boa a vossa jactância. Sabe o que é jactância? Você fazer seus planos. Você decidir por você. Você querer ir por onde você quer ir. E não consultar a Deus por onde você deve ir. Qual é o caminho que você deve seguir? Porque o coração do homem faz planos, mas a resposta certa sempre virá dos lábios do Senhor. Outra vez Josafá, homem de Deus, ali no meio, Jorão fala: vamos pelo deserto de Edom. Meu amado, vou dizer uma coisa: se Deus está presente é de Deus, se não for de Deus é de quem mesmo? Edom? Eu estava lendo esse texto hoje, ministrando no Espírito no meu coração. Eu falei assim: Deus, se eles escolheram o deserto de Edom, eu imagino a luta espiritual que eles passaram, porque era um povo amaldiçoado. Onde tem maldição tem demônio, onde tem maldição tem ação das trevas. Eu imagino os laços, as armadilhas, tudo que estava preparado para acabar com eles ali antes do Moabita chegar. Erraram, foram para o caminho errado, escolheram o caminho errado, decidiram errado. Tem muita gente de Deus indo pelos caminhos errados, decidindo errado, precipitando nas decisões, seguindo os caminhos que em vez das bênçãos estar, vão encontrar as maldições pelo meio do caminho. A primeira, chegaram ali, vamos que vamos, né? Vamos lá. Vou falar uma coisa para você. Eu sei que não é fácil viver pela fé. Eu sei que o mundo ri da nossa fé. Eu sei que as pessoas olham para nós e zombam da nossa espiritualidade. Eu sei que as pessoas ficam pensando que nós estamos esperando demais as coisas acontecer. Eu sei que viver pela fé é ficar esperando para, vamos dizer, é crer que vai viver aquilo que seu coração deseja, né? Eu sei que não é fácil, mas veja bem, nós temos a nossa posição, nós temos nossas atitudes, nós temos como fazer, mas não significa que nós temos poder para decidir. Vem uma somatória de erros, né? Associação com quem não tem Deus verdadeiramente. O chamado para um povo debaixo de maldição. E depois o caminho errado para seguir. Sabe o que Deus falou para mim hoje lá em casa? E conforme ele ia fazendo, ele ia me mostrando, ele ia me mostrando algumas coisas. Eu falava: não quero ver, não quero ver, não quero ver. Não quero ver. Não, Deus não mostra. Porque você vê, né? Aí você vê, eu não quero ver, eu não quero ver, mas tinha jeito. O que Deus falou para mim? Tem coisas que a gente não precisava passar. Passa porque escolhe errado. Porque decide errado. Porque vai pelo caminho errado. Porque se associa com as pessoas erradas. Deus falou: fala para minha igreja. Avisa o meu povo que tem coisa que não precisaria estar passando. E eu disse: o que, Deus? Ele falou: casamentos errados, alianças erradas, namoros errados, compromissos errados, contratos errados, associações erradas. Tem coisas que não precisaria estar passando e nem precisaria passar, mas são as escolhas erradas, caminhos errados que nos fazem sofrer. Talvez você não entenda o que eu estou dizendo. Deixa eu te dizer o que aconteceu. Desceram pelo caminho do deserto de Edom. Esse caminho era longo, dolorido e sofrido. Demorariam 7 dias para chegar num determinado lugar. 7 dias talvez para você, no Brasil em 2016, com aviões a jato, com carros turbinados, com grandes motos. Não significa nada, mas 7 dias com homens marchando, com animais para comer, porque no deserto não tinha comida, com todos os despojos, carregando, meu amado, significava um tempo grande e extenso. Quando eu prego aqui, parece que as coisas aconteceram em 5 minutos. Eu estava lendo lá em casa hoje, eu falava: Deus, dá a impressão que a história aconteceu tudo, acabou. Não, meu amado. Pegaram um caminho que escolheram sem a provisão de Deus, que escolheram sem direção de Deus, que escolheram sem consultar a Deus, na sucessão de erros, porque tem muita gente, meu amado, hoje, não querendo ouvir a Deus. Tem muita gente vivendo e fazendo o que quer, não o que Deus tem preparado. 7 dias para passar por aquele deserto.
Chega nesse deserto. Eles tinham que levar os animais porque não tinha como levar comida. Então eles levavam as vacas, levavam todos os animais para matar no meio do caminho para ser comida. Irmão, agora você imagina bem. Exército, mais ou menos assim, eu esqueci de consultar isso. Mas eram 3 nações. Mais ou menos deveria ter na base ali de 100 mil homens, para ter pouco. Haja comida para 100 mil homens. Haja água para todo esse tipo de monte de gente. Haja situação ali para acontecer. Então, eles tinham que levar, então, 7 dias marchando, carregando toda essa bagagem, carregando toda essa situação. Era um tempo muito grande, era algo muito difícil. E a primeira coisa que acontece é que nesse deserto não tinha água. Não achou água. Foi a primeira dificuldade que eles encontraram. Sem água, como é que homem caminha? Sem água, como é que animais vão em frente? Sem água, como é que eles conseguiam alcançar o inimigo e os derrotar? Como Davi disse, persegui os inimigos, alcancei. Não voltei até que os tivesse derrotado. Caminhos errados nos fazem passar por situações que nós não encontramos a provisão que nós precisamos para enfrentar nossos adversários. Está entendendo? Associações erradas nos fazem passar por caminhos que nós não precisávamos estar passando. Chegaram no deserto. Vou voltar a falar para você, 7 dias para nós hoje parece nada, né? Você vai que vai. Não, irmãos. 7 dias ali era uma extensão de sofrimento. Uma extensão de sofrimento. Interessante, eu sei que eu tenho muito pouco tempo, mas eu preciso falar que Jorão não servia a Jeová, não servia Jeová, ele não servia o Deus de toda a terra, ele o conhecia, era da nação de Israel, sabia quem era o Deus de Israel, mas ele servia todos os deuses dos seus pais. Só que a hora que a coisa ficou feia, a hora que a situação ficou feia lá no deserto, a primeira coisa que ele falou, tudo isso está acontecendo porque é o Senhor, foi o Senhor que está fazendo isso, é o Senhor que quer matar esses 3 reis aqui. Engraçado isso, né? Ninguém lembra de Deus, mas na hora que a coisa está ruim, todo mundo lembra de Deus ainda para acusar ele, para apontar o dedo para ele. É o Senhor que está fazendo isso. Ele não falou assim, é Baal, é Astarote. Não, ele só falou assim, é o Senhor. Nessa hora ele lembrou que existe um Deus de toda a terra, que reina, que governa, que é soberano, que tem o domínio absoluto sobre todas as coisas. Nessa hora ele falou, é Jeová que está fazendo isso. Ele que está fazendo isso. Você conhece alguém assim, meu amado? Que não dá a mínima para Deus? Aí quando alguma coisa acontece, ele vai lá e não põe a culpa nele. Conhece? Gente que escolhe errado, que decide errado, que vai pelo caminho errado. É o Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Que sempre existem homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de caráter, pessoas que não mudam o seu coração, pessoas que não desviam da sua fé, porque são esses que ainda conseguem gerar milagres e vitória nessa terra. Vou dizer uma coisa para você, não importa onde você esteja, não importa o que está acontecendo, o que importa é o seguinte, que por você Deus fará maravilhas, meu amado. Eu tenho certeza disso, eu posso ver, eu posso contemplar aqui pelo Espírito, eu posso contemplar pelo Espírito, eu posso contemplar. Entendeu? Por você, eu estou toda arrepiada aqui. Por você, Deus fará maravilhas. Josafá estava lá no meio, um rei incrédulo, um rei idólatra. Ele disse, não, pera um pouquinho. Nós vamos aceitar essa situação, não. Sem água, vai morrer todo mundo. Sem água, não vai ter vitória. Sem água, não se enfrenta adversário. Sem água, nós vamos morrer por aqui mesmo e vai acabar aqui. Nem vai precisar de vir adversário contra nós, porque nós vamos acabar. Nós vamos aceitar, eu não vou aceitar isso aqui, não. Não vou aceitar essa situação, não. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que tem acontecido conosco? Nós estamos nos conformando muito com as coisas. Nós estamos aceitando muito as dificuldades. Nós estamos deixando muitas coisas passar, né? Só no geme-geme, no chora-chora, no cri-cri-cri. E nós estamos esquecendo que nós temos atitudes para tomar para ver vitória e milagres acontecer.
Ele disse, não é possível, não é possível, não é possível. Eu entrei nessa porque eu vim aqui para me lutar por Israel. Eu vim aqui para lutar pelo meu povo. Eu vim aqui lutar pela minha nação. Ainda que tenha gente fazendo coisa errada. Ainda que tenha gente desviando seus corações. Ainda que tenha gente se curvando diante de outros deuses. Mas eu vim aqui porque se o inimigo conseguir derrotar, o povo dele vai derrotar todos nós. Então eu vou lutar. Eu não vou aceitar essa situação. Eu preciso falar com Deus. Tem um jeito de eu falar com Deus por aqui. Tem algum lugar que eu possa encontrar Deus. É isso que o homem de Deus faz. Infelizmente, foi um pouco tarde. Graças a Deus, mais uma vez, graças a Deus, que para Deus nunca é tarde, porque Ele sempre estará presente. Mas poderia ter sido evitado, você concorda comigo? Poderia ter sido evitado. Josafá, como sendo homem de Deus, fez, vamos fazer o seguinte, eu estou falando profeticamente, eu vim aqui para falar profeticamente, eu vou falar profeticamente. Vamos fazer o seguinte, eu vou sim. Mas daqui em diante, quem vai dirigir todas as coisas é Deus. Talvez isso tivesse sido a diferença naquele momento. Talvez aquilo tivesse sido o evitar tanto sofrimento que não precisava ter passado. Tantas dores, tantas lutas, tanto sofrimento, tantas angústias, tantos desesperos. Se Josafá tivesse colocado a liderança dele de homem de Deus, é a quem dita as regras aqui, é o Senhor, é Jeová. Eu vou orar a Ele, eu vou buscar Ele. Pouco tarde, mas ele disse, quero falar com Deus. Quero falar para Ele dessa situação aqui, porque afinal de contas, nós estamos lutando contra o nosso adversário. E eu conheço o Deus que eu sirvo. Ele reduz os nossos adversários a nada. Faz com que eles sejam desaparecidos da nossa presença. E eu vou conversar com esse Deus. Porque eles estavam numa região lá, que Eliseu, o profeta, andava para aquele lugar. E um dos soldados disseram assim, olha, tem Eliseu aqui, um profeta de Deus, um homem de Deus, e ele pode falar por Deus para nós. Aí os incrédulos e os idólatras foram tudo correndo atrás, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Você já percebeu que todo mundo ri de nós, zomba de nós, na hora que a coisa acontece é para nós que todo mundo vem, né? É com a gente o negócio, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos todo mundo lá. Vai os 3 reis, os seus exércitos, vai todo mundo lá. Chega lá, quando Eliseu olha, você fala assim, peraí, pera um pouquinho. Quem é que tá vindo aí? Não tem a ver com você, falou para Jorão. Não tem nada a ver com você, não. Vai procurar teus deuses lá. Vai lá procurar teus deuses, vai procurar os deuses dos teus pais, da tua mãe lá. Aí Jorão falou, não, meu Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor, o verdadeiro Deus, resolveu nos destruir. Eu imagino que Eliseu deve ter falado assim, que vontade de dar um couro nesse camarada. Que vontade de pegar uma cinta para ele agora. Botar ele no meu colo e descer as pauladas. Eu, se eu fosse Eliseu, ia sentir isso. Que vontade de dar um chacoalho nesse sujeito. Eliseu falou assim, eu vou falar o seguinte para você. Nem vou te dar atenção. Mas porque tem um homem de Deus aqui, eu sei que Deus abençoa o homem de Deus. Porque tem alguém aqui que traz a presença de Deus. Porque tem alguém aqui que teme a Deus. Então nós vamos buscar a presença de Deus sobre esse assunto e vamos ver o que Ele tem para falar. Aleluia. Se você veio aqui na igreja hoje, eu tenho certeza que você não veio passear, nem veio cumprir nenhum ritual. Se você veio porque você quer ver o que Deus tem para falar, não é? Eu vim, eu quero ouvir o que Deus tem para falar. Amém? Senta reto na cadeira, desculpa, mas eu vou falar outra vez. Senta reto na cadeira, porque eu vou precisar disso agora aqui. Tá? Eu tenho 5 minutos para pregar, mas o que tem que ser feito vai ser feito em nome de Jesus. Só que é o seguinte, esses camaradas aí, a presença deles trouxe um monte de coisa ruim com eles. Esse de Edom trouxe um monte de coisa do outro lado. Esse Jorão aí, tem um monte de coisa ruim com ele. Antes de nós falarmos com Deus, nós vamos quebrar as cadeias, nós vamos soltar as algemas, nós vamos fazer algo aqui que não vai ter demônio que vai resistir, porque Deus só vai vir neste lugar se a presença dele for estabelecida. Traz lá, vai buscar um levita, manda ele trazer, eu já estou toda arrepiada, manda ele trazer o instrumento dele, vamos começar a louvar esse Deus, vamos começar a adorar esse Deus, que aí nós vamos ter resposta. Começa a aplaudir o Senhor, meu amado, que vai começar a cair cadeia aqui agora. Tudo que o inimigo se levantou contra você, tudo que ele entrou, pelas brechas que ele encontrou, por onde ele passou, vai cair por terra agora em nome de Jesus. Pode tocar aí, Vinícius, toca aí, toca um louvor, toca uma adoração, ministra aí, cai por terra, quebra-se as cadeias,
caminho, sai em nome de Jesus. Vai sair tudo que não é de Deus, tudo que não é de Deus, sai daqui, sai em nome de Jesus, sai. Eu só vou responder aqui se a minha presença estiver neste lugar. Vamos quebrar as cadeias, vamos destruir os ídolos, vamos acabar com os altares. Só respondo se nós adorarmos a esse Deus. Nada vai tomar o lugar dele. Meu amado, é mistério isso. Isso aqui não é brincadeira. Era Eliseu. Josafá está aqui. Mas todos os erros que eles cometeram fez com que o inimigo tomasse força. E essa força tem que ser destruída no poder da adoração. E eu não li isso em lugar nenhum. Estou trazendo uma revelação para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para o seu profissional, para qualquer área da sua vida. Deus só vai falar se os inimigos forem vencidos, derrotados e reduzidos a nada. Eu fiquei imaginando, irmãos. Fiquei lá em casa hoje no Espírito pensando nesses instrumentos tocando, nos adoradores adorando. Irmão, pensa nisso, é maravilhoso demais. É grande, né? É poderoso. Deixa eu falar uma coisa. Deus habita em meios a louvores. Sabia? A adoração quebra as cadeias. Tira as algemas, abre as portas das prisões. Foi isso que Eliseu falou. Vocês querem resposta? Vamos trazer uma presença poderosa aqui nesse lugar. Enquanto eles tocavam, enquanto eles ministravam, enquanto eles adoravam, veio a palavra do Senhor. Eu tenho menos de 3, 4 minutos para pregar. Meu amado, a palavra de Deus não confunde. A palavra de Deus não nos enfraquece. Ainda que estiver em meio aos pecados e aos erros, a palavra de Deus levanta. A palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus gera. Agora, se você quiser ligar o ventilador para mim, eu agradeço. Você está ouvindo? Eliseu ali debaixo de toda aquela adoração, ele disse assim, sim, diz o Senhor. Vou te falar para você, antes do que Deus falou, vou falar o que Deus está falando aqui. A forma que eu vou agir na sua vida, você não vai ver nem ouvir, mas vai acontecer. Não vai ter sinais nem maravilhas, mas vai te trazer a vitória. Está ouvindo? Só espera, porque promessa se cumpre. A palavra profética veio. Não tem água, não tem como caminhar. É essa a necessidade, é essa a provisão, é isso que vocês precisam. Tem milhares de homens e animais morrendo e vocês precisam de uma ação de Deus. Tá bom, vou agir no sobrenatural. Por isso que você não vai ver nem ouvir, porque quando Deus fizer, Ele vai fazer no sobrenatural. E não tem vista humana que vê, não tem ouvido humano que pode ouvir, meu amado. Vocês não vão ouvir nem barulho de chuva e nem de vento, mas a água vai correr sobre a terra. Aleluia! Tá ouvindo, meu amado? Não vai ter vento, não vai ter chuva, mas amanhã cedo, quando vocês levantarem tudo que vocês precisam e muito mais, na medida, na provisão e abundantemente mais, estará da forma que vocês precisam. Está ouvindo, meu amado? É profético isso. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que amanhã correrá em abundância sobre as nossas vidas. Agora, disse Eliseu, mas ainda para Deus isso é pouco. Está ouvindo? Eu só estou profetizando o que está escrito aqui, porque Deus mandou falar para eles. Não é só água que eu tenho, não. Ainda para Deus é pouco isso. Está escrito aqui, depois você lê na sua casa outra vez, que eu não estou inventando nada. Tá? Ainda para Deus isso é pouco, porque Deus tem mais para te dar. Ah, sabe o que eu vou dar? Tem mais. Eu vou dar todos os moabitas nas suas mãos e eu vou dar uma estratégia para vocês de guerra, que vocês vão destruir todas as possibilidades deles se levantar novamente. E vocês vão sair vencedores dessa batalha. Onde Jesus, se eu fosse você? Ô glória! Ô
Anikaramaste. Shinekonoma, Surekara, Stekarabalabalabasho, Rekamai, Stekodobarabashu, Rekamai, Stekorabalabaso, Shekamai, Stekarabas. Façam valas, façam valas, façam valas, façam valas. Eu fiquei imaginando cada soldado com uma coisa abrindo um buraco, cada soldado abrindo um buraco, cada soldado abrindo um buraco. Você já imaginou? 3 exércitos, todos os homens faz vala, porque amanhã cedo vai encher de água. Irmãos, se você não acredita em Deus, não blasfema contra ele não, porque o Espírito Santo está falando aqui. Não faça isso. Porque se for necessário Deus encher uma vala na porta da casa amanhã cedo para mostrar para você que ele é Deus, ele vai fazer. Tá ouvindo? Não brinca com Deus, não. Façam valas, porque amanhã cedo a água vai correr sobre a terra. 7 dias sem beber água. 7 dias no desespero, no pânico, na angústia, na sensação de fracasso, de derrota. Acabou tudo, não tem amanhã, não tem futuro, estamos destruídos. Esse é o sentimento que a gente tem sentido nos últimos dias. Né? Não tem razão de ser, para que continuar, para que ir em frente. Vamos morrer aqui nesse deserto mesmo, né? Vamos parar por aqui. Talvez essa não seja a sua fala, mas seja semelhante a essa. Façam valas. Eu fiquei pensando, aqueles 3 exércitos, todo mundo fazendo buraco. Fazendo buraco, fazendo buraco, fazendo buraco, fazendo buraco, porque, meu amado, todo mundo virou crente naquela hora. Eu fiquei imaginando a glória de Deus visitando Eliseu, debaixo daquela adoração, daquele louvor, da grandeza, aqueles homens ímpios, tudo cantando louvores a Deus. Eu fiquei imaginando aquele coral de exército, tudo glorificando ao mesmo Deus e tendo que reconhecer que ele estava falando. E era só esperar para ver as coisas acontecer, porque Deus falou de 2 maneiras, falou de milagre e falou de vitória. Entendeu? Profeticamente ele falou vitória, milagre e ainda por cima estratégia também que ele deu, que eu não tenho mais tempo para pregar. No outro dia de manhã, Eliseu chamou todo mundo para adorar de novo. Entendendo o mistério? Vamos sacrificar o Senhor. Eu fiquei imaginando aquele exército, aquele monte de gente, e Eliseu pegando sacrifício. Diz que quando ele começou a sacrificar, as águas começaram a descer. Não teve vento, não teve chuva, não teve trovão, não teve relâmpago, mas as águas começaram a descer, 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 descer. Eu estou de arrepiada. Vinha vindo água, água, água. Para aplaudir, meu amado, porque vem vindo, está chegando, está vindo no sobrenatural. Não tem nenhum caminhão pipa, não tem nenhum caminhão da Saev, mas tem um sobrenatural de Deus que está enviando os seus anjos para trazer para você a provisão do que você precisa. E aplaudir mais, meu amado, porque quebrar cadeia, é destruir as algemas, é repreender todo tipo de mal. Água, 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 água. Que se faltou 7, sobraria 7 anos. Porque tudo que Deus faz é muito. Tá entendendo? Deus não faz nada na miséria, Deus não faz nada no pouco. As coisas de Deus são grandiosas, são imensas no poder desse Deus. E os homens vendo aquela água descendo, enchendo e saciando todos os homens, todos os animais, abundantemente, como é a promessa de Deus. E Deus ainda continua agindo. Deus ainda continua agindo no sobrenatural. Diz que o sol bateu nas águas. E as mesmas águas, presta muita atenção nisso, as mesmas águas que Josafá e todos os outros reis e os exércitos estavam vendo, foram vistas também pelos moabitas. Os moabitas estavam no alto, tanto que eles subiram a peleja, você leu isso? Eles estavam no alto. E onde eles estavam, eles viram também as águas, só que quando eles olharam para as águas, o reflexo do sol, olha como Deus é tremendo. Às vezes as pessoas, não foi milagre, foi uma ação da natureza. Que seja, mas é Deus fazendo. Glória. O sol bateu e Deus fez com que os olhos dos moabitas vissem as águas vermelhas como sangue. Estou inteirinha arrepiada. Sabia que quando o diabo olha para você, ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida? Sabia que quando ele olha para a sua família, ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida? Sabia que quando ele olha para a sua casa, ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida? É impossível que ele não veja, porque está sobre a sua vida, meu amado. Eles olharam aquele sangue descendo sangue, eles falaram, pronto, já ganhamos. Os reis se mataram uns aos outros, eles estão derrotados, eles acabaram. Eu já contei isso aqui dezenas de vezes, vou contar de novo. Eu presenciei isso em São Paulo. Um grande líder lá espiritual
foi viajar lá e deixou a mulher com 2 filhos dentro de casa. E era uma casa assim muito boa, uma casa, né, de alto padrão, e tinha todo o aparato lá para deixar a sua família lá. Mas mesmo assim os bandidos entraram. E quando os bandidos entraram, eles foram, né, entrando pela casa e chegou no quarto que estava a mulher e os filhos. E quando eles chegaram, os bandidos abriram a porta, eles olharam na cama e eles viram a cama cheia de sangue. Viram muito sangue, sangue para todo lado. E eles saíram correndo e eles chamaram a polícia. E eles falaram assim, alguém chegou primeiro que nós aqui, porque a família inteira está assassinada. Era o sangue de Jesus que estava sobre eles. E o inimigo viu, minha mãe aplaudia Jesus se eu fosse você. Sabia disso? Ô, glória! Deus confunde teus adversários para eles serem derrotados. Está ouvindo? Deus, Ele mesmo confundirá os teus inimigos para eles serem derrotados. E aí, meu amado, eles falaram, já derrotaram, já acabaram. Vamos avançar, vamos avançar. E os moabitas ficaram todos confiantes, né? O inimigo ele fica confiante achando que a gente está acabado, né? Que as nossas forças se foram. E eles correram para lá, eu tenho que acabar, não tenho mais tempo para pregar. E eles correram para atacar. E quando eles chegaram lá, o povo de Deus tudo preparadinho. Espada na mão, armadura ajustada, fé renovada, só foi atacar e derrotar os inimigos. Agora pode aplaudir Jesus, porque Deus é maravilhoso. Caíram todos por terra, e da forma que Deus falou, cortaram todas as boas árvores, acabaram com todas as pedras, fecharam todas as fronteiras, eliminou todas as possibilidades, e dali em diante, eles foram derrotados, e o povo de Deus saiu vitorioso, meu amado. Feche teus olhos, pessoal do louvor. Não quero atrapalhar ninguém para ir embora. Tem marido em casa, tem filho em casa. Tive que enxugar muita pregação. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Quando Deus fala, Ele fala de milagres e Ele fala de vitória. Quando Deus fala, Ele fala no impossível, se tornando impossível. Quando Ele fala de agir onde mão humana não pode agir, porque é o sobrenatural de Deus que vai acontecer. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei o que você precisa para encher as valas que você vai abrir pela fé aqui hoje. Eu não sei se você entrou em caminhos errados, em decisões erradas, se associou com pessoas erradas, passou por situações que não precisava estar passando, mas que Deus está falando aqui hoje. Eu só sei de uma coisa, que a mesma palavra profética está liberada sobre nós hoje. Adore, 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 adore. Adore, ainda sentada aí, adore, adore. Sua barriga está roncando de fome, manda ela esperar. Tuas costas estão doendo, manda ela ficar quieta. Adore, adore. Comece a imaginar o que Eliseu falava para Deus, meu amado. Comece a imaginar o que era aquilo ali, aquele instrumento tocando, os instrumentos, os levitas adorando. Comece a imaginar os inimigos perdendo todas as forças, toda a ação das trevas, sendo minadas pela presença de Deus através da adoração. A adoração te leva e traz, meu amado, a presença de Deus. A adoração leva você e traz também o trono de Deus. A vitória começou ali naquela hora. A palavra profética começou a se cumprir ali, naquele momento. Eliseu podia simplesmente ter profetizado, mas ele quis mostrar o poder daquele que consegue entrar na presença de Deus e voltar de lá com a vitória na mão. Só depende de você. Eu não tenho martelos aqui, eu não tenho instrumentos cirúrgicos para abrir teu coração e colocar aí dentro. Eu tenho só o poder de uma palavra que esmiuça a penha e que pode mudar a tua história hoje. Abre covas, quantas forem necessárias, para que amanhã Deus inunde elas as bênçãos que Ele tem para a sua vida. Cava. 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 Cava, porque os milagres vão acontecer. Vinha água sem chuva e sem vento, sem trovão, sem relâmpago, é justamente sobrenatural.
O que é que você quer do teu Deus? O que os seus olhos vê ou o que é aquilo que você crê? Eu não posso fazer por você. Eu tenho que abrir minha própria cova para que ela encha amanhã. E quantas eu conseguir para ela continuar se enchendo. Aleluia. Se tiver homens de Deus e mulheres de Deus aqui, fique de pé. Se tiver pessoas aqui que sabem que pode consultar a Deus, que vai ter resposta, busque a presença dele agora, meu amado. Deus dará ordem aos seus anjos para que tragam a nossa resposta, para que tragam a nossa vitória, para que tragam no sobrenatural aquilo que nós viemos buscar de Deus essa noite. Você não é só um e nem mais um. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Vencer uma guerra significava ter paz. Vencer uma guerra significava ter direitos atribuídos. Porque todos os despojos dos outros povos, das outras nações, viravam propriedade. Vencer uma guerra, meu amado. Vencer uma guerra significa que você vai poder continuar. Que você tem direitos. Que você tem posses. Tudo que foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Decide hoje vencer ou perder. Buscar a Deus ou desistir. Você decide. Você decide. Não tem maldição que pode ser maior do que a presença de Deus nas nossas vidas. 2 reinos. 2 reis ímpios. Mas um foi suficiente para ver milagre acontecer. Talvez você tenha pessoas erradas na sua vida. Situações erradas. Mas você vai vencer. Tenho certeza disso. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Oh, glória. Esse é o teu Deus. Me amas, teu amor é bem Isso não é história, meu amado. Isso aqui é Bíblia. que eu possa imaginar. História foram homens que escreveram. Não quero Isso aqui é realidade. Só apenas O Deus de ontem teu servo. é o de hoje. Quero E vai ser esse Deus para você amanhã. teu olhar de amor, Não perca a visão. Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Oh, aleluia. Tudo que eu quero Foi o que Josafá fez. é estar perto de ti. Oh, aleluia. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai. Fala pra ele. Comer em tua mesa, meu Pai. Esse é o nosso desejo. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Adore, meu amado. Somente adore. Quando você estiver lá dentro, quando você estiver naquele lugar, sabes tudo que eu preciso. e a voz do ímpio parecer que é maior que a voz do teu Deus, lembre-se do que Deus falou aqui hoje neste lugar e adore no seu coração. Me ama,
Sim, Deus. Teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Queremos atrair. Quero atrair Sim, Deus. teu olhar de amor, Senhor. Olha para nós, como você olhou para aqueles Eu homens. venho a ti. Vem a resposta como vieram para eles, ó Deus. E te amar. Somos nós, ó Deus. Tudo que eu quero Oh, grande Deus. é estar perto de ti, Senhor. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Sim, Deus. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Caia por terra os inimigos de Deus. Caia por terra os nossos adversários. Que sejam reduzidos a nada. O sangue de Jesus os confunda. Que sejam embaraçados e derrotados. Vivo só pra ti. Aleluia. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Aconteça os milagres. Que o seu povo viva o sobrenatural, ó Deus. Eu quero estar na casa Leva-nos do em paz. Pai. Mostra a tua glória sobre as nossas vidas. Nos abençoe esta semana, ó Deus. Que esses 7 dias sejam dias de vitória. Leva-nos em paz. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito seja sobre todos nós, sobre esta igreja, sobre esta cidade, sobre todas as famílias, hoje e sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, leva a sua vitória. Cave quantas covas você conseguir hoje, porque amanhã Deus fará no sobrenatural na sua vida. Aleluia. Aleluia. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Vá em paz, meu amado. Dá um abraço ao seu irmão, a vitória é sua.